Queria falar um pouco dessa vitória do Palmeiras, 2-1 contra o Sport. Um gol no final do Piquerez de pênalti, num erro absurdo do juiz que estava do lado. E além de errar, ele ainda interrompeu uma jogada do ataque do Palmeiras, PVC. Tudo errado. Não, foi muito errado. A gente ficou ali esperando para ver se o VAR ia cancelar o pênalti, mesmo com a bola na marca do pênalti, e não cancelou, porque não foi pênalti. O Piquerez bateu com muita firmeza de novo, como fez na quarta-feira. E aliás, ele bateu dessa vez no mesmo lugar que o Veiga bateu, né? Porque na quarta-feira ele bateu do outro lado, dessa vez, bateu no meio, e falou, bati no meio, se é seguro. Dessa vez não, dessa vez ele bateu onde o Hugo foi buscar. O Palmeiras não está jogando um grande futebol, não é um time ainda pronto, é um time que está muito em reforma, o que não vai justificar o ano inteiro, mas tem uma mudança de equipe. Ele manteve 7 titulares do jogo de quarta-feira, que não são necessariamente titulares, né, como o Mikael. Quem é titular, o Mikael ou o Murilo? Acho que o titular ainda é o Murilo. Ele tirou o Gustavo Gomes e colocou o Murilo, ele colocou o Jai, mudou o sistema tático, mudou a maneira de jogar com o Jai como dando largura para o campo do lado direito. E o time não jogou uma grande partida, mas ganhou. Desse ponto de vista, a diferença em relação ao Flamengo é que o Flamengo não precisou de um erro de arbitragem. E o Palmeiras precisou de um erro de arbitragem. Mas também é valioso o resultado porque você volta de uma viagem a Lima. E a viagem a Lima é difícil. São 5 horas até Lima e a volta o Palmeiras voltou para São Paulo para ir para o Recife. Porque o Palmeiras quis aproveitar a estrutura da academia de futebol. Então, chegou em São Paulo, dormiu na academia de futebol, fez recuperação física com a aparelhagem que tem na academia, que é muito boa. Foi para casa, os jogadores foram para casa verem seus filhos, suas famílias e almoçarem, e depois voltaram para viajar na própria sexta-feira. Então, a viagem um pouquinho mais desgastante ainda, por opção. Então, é valioso o resultado, só que veio com erros de arbitragem. E aí a gente viu esse esquema de 3 zagueiros, né, Renato? Mantido pelo segundo jogo na sequência, e é isso, não jogou bem, mas... Só fazer uma observação. Eu acho que é diferente hoje de quarta-feira. Porque na quarta-feira, quando defendia, o Bruno Fux era lateral direito. Então fazia linhas de 4. O próprio Abel falou isso na coletiva. Hoje não. Hoje, quando defendia, fazia linhas de 5. Porque o Giai fazia o lado direito, aí ficava Bruno Fux, Murilo, Mikael e Vanderlan. Então eram 5 atrás. O sistema hoje, defensivamente, na minha visão, mudou. Porque o Bruno Fux foi lateral direito na segunda-feira, na quinta-feira. Embora na saída, na construção, ele fosse um dos 3. E qual é o sistema melhor, na sua opinião? O melhor é o que jogou na quarta-feira, na quinta-feira. Só que o Bruno Fux, de lateral direito, ele é muito lento. Ele tem 1,90 m, tanto que ele perdeu muita coisa em velocidade para o Castro, que é um menino de 17 anos, da seleção peruana sub-20. A gente viu também, mesmo com essa linha aí de 5, Renato, o Palmeiras com muita dificuldade na marcação, ao contrário do Flamengo, que às vezes perde muito gol, o Palmeiras tem uma marcação que ainda precisa ser arrumada. O Palmeiras é um Frankenstein hoje em dia, né? O Palmeiras trouxe vários reforços, foi o clube que mais gastou, se eu não me engano, né? Com a contratação do Vitor Roque, ele se transformou no clube que mais gastou, mais até do que o Botafogo, mas ele é um Frankenstein. E vários dos pedaços de corpo que o Abel está colocando ainda não estão funcionando bem. O Vitor Roque não está funcionando bem. O Facundo Torres ainda não está funcionando bem. Quem jogou bem na última partida foi o Lucas Evangelista. Não sei como é que foi hoje, porque eu vi o jogo meio de rabo de olho, já que eu estava vendo o jogo do Flamengo. Estava no iPad aqui. Jogou bem, né? Esse, para mim, vai ser a melhor contratação desse pacote aí do Palmeiras. Mas a verdade é que o Abel está tendo que remontar tudo, está tendo que montar o Lego de novo, entendeu? E aí ainda está com cara de Frankenstein. Não tem ainda aquele sistema de jogo arrumado que o Palmeiras tinha até o ano passado. É muita mudança, muita modificação, muito jogador importante que saiu. Zé Rafael saiu, o Rony, que já foi importante, saiu também. Aliás, hoje jogou no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é outro que também está parecendo um Frankenstein.
Ainda está longe, muito longe de estar pronto o Atlético Mineiro, empatou com o São Paulo 0-0. Então, acho que é uma obra em construção. A sensação que eu tenho é que ele tem peças suficientes para montar um belo time. Pelo menos no nome. Ô, Miri, mas... Ele... Mas a ideia de... Passar essa pergunta para a Miri, porque sobre isso que você está falando, a ideia de ter 2 equipes no Paulistão para preparar a equipe titular, para não precisar repetir tanto a escalação agora, parece que não está funcionando muito bem, né? Porque, quer dizer, para poder repetir mais o time agora nos jogos mais importantes. É para mim, né, Domi? Ou é para o Renato ainda? Não, para você. Não, eu acho assim, o que a gente vê no Palmeiras hoje, a gente não viu ainda no Brasil. Assim, um treinador que está lá há 5 anos. E ele vai iniciar mais uma reforma. Eu gostei disso que o PVC falou. É uma reforma. E acontece assim, ele tem peças boas para fazer essa reforma, mas tem gente que ainda não chegou. O Felipe Anderson não chegou, né, gente? Ele jogou um tempo só hoje, não foi bem, não chegou. O Vitor Roque também está esforçado, corre bastante, mas assim, ainda não estreou. Então, eu acho que ainda tem coisas para acontecer nesse Palmeiras. O fato é que, mesmo jogando mal, mesmo ainda sem ter todo mundo jogando fino, ou em máxima potência, é um time competitivo. Faz 5 anos que o Palmeiras é um time competitivo. Um dos mais competitivos. Então, tem coisas acontecendo. Também vou citar o PVC de novo, que ele falou outro dia, não é mais a terceira academia. Não é mesmo. Não é mesmo mais aquela terceira academia. Se voltar, vai ser uma nova, talvez a 4ª. Mas o que a Leila e o Abel estão tentando fazer é meio inédito, né, gente? Assim, 5 anos, o mesmo treinador tendo que se reinventar, reformar um time. Então, acho assim, eu apostaria que esse time continuará sendo competitivo. Vai depender muito, assim, o Estevão sai no meio do ano, né? É uma grande perda, porque ele é um cara muito vertical, ele é driblador, ele rabisca o jogo de um jeito que poucas pessoas fazem. Mas o Vitor Roque veio talvez para isso, né? Para o Palmeiras continuar sendo agressivo quando puder ser. Então, não sei o que vai ser do Palmeiras. Mas o que eu acho é que a gente ainda não viu isso no Brasil. A nossa cultura não é essa. E o Palmeiras está reinventando uma cultura. Não é mais a academia, não é mais aquele time que quando entra vai levar um gol e você sabe que vai fazer, vai levar 2 e você sabe que vai fazer e vai ganhar no final. Aquela força bruta, né? Não é mais. Mas eles estão tentando de novo essa reforma. Eu só queria fazer um registro aqui, já que você vai me chamar, que nós nos centramos muito no pênalti inexistente no jogo lá do Palmeiras, mas houve aberrações nessa rodada no Brasileiro em termos de arbitragem. Não ter expulsado o Lianco, zagueiro do Atlético, foi um negócio inacreditável. Claro que o chilique depois do Zubildia e tal foi exagerado, mas foi um absurdo não expulsar o zagueiro, que entrou de cima para baixo, né? Já tinha um cartão amarelo. Outra coisa, o zagueiro do Cruzeiro foi expulso aos 5 minutos de jogo contra o Internacional. Por isso o Internacional abriu, ganhou de 3. Podia ter ganho demais, teve até gol anulado e tal. Teve uma falta no Hulk, na beira da área, também clamorosa, não marcada. Então, os erros de arbitragem prejudicaram muito essa... Bom, como sempre, né? Prejudicaram demais, né? Mas foram erros terríveis, como esse do Lianco, por exemplo, e da expulsão do zagueiro do Cruzeiro aos 5 minutos de jogo. Achei extremamente rigorosa essa expulsão. Extremamente rigorosa. Do João. E aqui, Trajano, muita gente está falando sobre isso, né? Sobre o apito da CBF aqui. E, ó, nesse lance do pênalti que não foi, né, para o Palmeiras, está todo mundo falando que, como o Thiago Castro, o melhor jogador é o Varmeiras. Aí fica difícil, né, Trajano? O escandaloso nesse pênalti que não houve foi o VAR não ter entrado em ação. Claro. Inacreditável. Exatamente isso. O que o pessoal do VAR está fazendo lá na sede da CBF? Aliás, é interessante que o nome da rua, da sede da CBF, é Luiz Carlos Prestes. Vejam vocês o que é a natureza. Mas aí, Trajano, tem uma outra coisa também, né? Porque eu não sei se eu vou cortar aqui a pauta, mas aí a gente lê a matéria da Piauí e a gente descobre que o dinheiro jorra
jorra, mas para treinar arbitragem, não. Ah, O não. treinamento que o CNM queria fazer de arbitragem, que seria um treinamento como nos moldes do que é dado na Europa, todo mundo no mesmo lugar, semanas e semanas, não pôde ser realizado por falta de dinheiro. E foi realizado online. Então, assim, gente, quem não leu a reportagem da Piauí, leia, por favor. E outra coisa, né? Aí, O tal do impedimento semiautomático, perdão, Domi, o tal do impedimento semiautomático, perto da gastança da CBF, é dinheirinho de pinga, né? Dinheirinho de pinga. Sobrava dinheiro para você ter um impedimento semiautomático no Brasil. Mas não, mas aí as famílias todas vão, dos amigos, dos aspones, do Diabo 4, é complicado. E aí abre espaço para as pessoas acharem que isso é um lance manipulado, né? O VAR não ter chamado. A maioria das mensagens aqui nesse momento é sobre isso. José Dilson Ritinto, sou o esporte, sem clubismo, fomos roubados, está na hora do Nordeste se unir. Paulo Roma, o VAR não ter chamado esse pênalti do Palmeiras é um escândalo. E diante de tudo que a gente está vendo, Miri, isso é um escândalo. Assim como esses outros erros de arbitragem. Porque, assim, Trajano citou alguns, teve um também, no jogo do Flamengo, o jogador do Vitória sofreu uma falta do Pulgar, eu acho, na entrada, um minuto antes do Flamengo marcar. Não foi? Você viu, Trajano? O cara foi atropelado. O juiz estava em cima. Não deu. Ainda ficou lá meio que olhando para o cara como quem diz, vai cair à toa? Só vou fazer uma observação aqui, que é a seguinte. A gente pode ouvir depois, como aconteceu no lance do Vitor Roque, que o VAR tenha participado. E participou errado, do mesmo jeito. É que, às vezes, a gente tá transferindo a responsabilidade da arbitragem para o VAR. E é uma coisa que há muito tempo eu falo. Onde é que o VAR funciona? Onde os árbitros são bons. Inglaterra e Alemanha. Porque o VAR, ele pode... No lance do Vitor Roque, 3 semanas atrás, ele entrou e entrou errado. Ele entrou e avalizou o erro. Então, não é que o VAR não participou da decisão. É que ele errou junto. Porque muita gente fala assim, o VAR não entrou porque ele não viu o VAR entrando. Amanhã aparece a gravação e o VAR avaliza o erro. Então, o erro é da arbitragem. Eu prefiro dizer assim, porque o VAR pode ter participado do erro.